Vamos falar sobre o clássico de ontem à noite no Estádio da Luz. 64 mil pessoas assistiram ao Benfica Futebol Clube do Porto e a luta sobre o primeiro lugar, quem será campeão este ano, está ao rubro. O Benfica empata em casa frente ao Futebol Clube do Porto por uma bola. Fica tudo igual, ou seja, Benfica mantém a liderança com um ponto de diferença sobre o Futebol Clube do Porto. E então, ontem, num ambiente completamente fervoroso entre os adeptos das duas equipas, apesar que o Benfica estava largamente com uma vantagem porque jogava claramente em casa, e então, com este resultado, o Benfica depende de si próprio neste momento e o Futebol Clube do Porto não. Apesar que, na minha opinião, o calendário é mais difícil para o Benfica do que para o Futebol Clube do Porto. O Benfica, a equipa do Rui Vitória, colocou dentro de campo Ederson na baliza, Nelson Semedo lado direito, lado esquerdo Eliseu, Luizão e Lindelof dupla de centrais, à frente pivô defensivo Samaris, à frente de Samaris Pizzi no corredor central, Sálvio à direita, Rafa à esquerda, Jonas no apoio a Mitroglou. Do outro lado, a equipa de Nuno Espírito Santo apresentou-se num 4-3-3 e não com o habitual, com os dois pontas de lança, dois jogadores na frente, mas optou por uma estrutura de um 4-3-3, em que na baliza tivemos Casilhas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Filipe e Marcano, à frente Danilo jogou no seu posicionamento natural a pivô defensivo, e depois dois interiores, André e Oliver, dois extremos bem abertos, no lado direito Corona, no lado esquerdo Brahimi, e Soares, Tiquinho Soares, era o avançado do Futebol Clube do Porto. Eu costumo analisar uma equipa por jogo, escolho uma equipa a analisar. E porquê? Porque se eu analisar as duas equipas e trazer imagens das duas equipas sobre os comportamentos e princípios de jogo, o vídeo claramente fica muito longo e para uma plataforma como o YouTube começa a ser um pouco secante e muito longo, muito massivo, e as pessoas depois acabam por não assistir ao vídeo por completo. Mas neste clássico eu vou tentar trazer algumas imagens, não todas, para tentar fazer aqui o meu vídeo, a minha opinião sobre o clássico de ontem à noite. Um misto de imagens que vai projetar a forma de como o Futebol Clube do Porto jogou e o Benfica jogou. Começando já pela equipa da Luz, a equipa da casa nunca teve aquela primeira fase que nos habituou, em que o Samaris, o pivô defensivo 10 para fazer uma linha de 3, nunca conseguiu isso porque o Futebol Clube do Porto pressionava muito alto. E com essa pressão, os jogadores do Benfica não se sentiam confortáveis para começar a sua primeira fase de construção. E era Ederson que depois esticava o jogo à procura da sua profundidade. Apesar que quando o Benfica depois tomava conta da segunda fase, eram os corredores que davam a dinâmica ao ataque do Benfica. Do lado esquerdo era Eliseu, que procurava a profundidade no seu corredor. E reparem onde é que está Rafa. Rafa procurava movimentos muito interiores. Para quê? Para jogar naquele processo entre linhas, entre Danilo e a linha defensiva do Futebol Clube do Porto, em que Jonas e Mitroglou, bem visíveis, estão na frente de ataque do Benfica. E claro que era Pizzi que depois se movimentava de um lado para o outro, dependendo sempre do posicionamento da bola. Do lado direito era exatamente igual, quando o Sálvio procurava movimentos interiores, era depois Nelson Semedo que explorava
o corredor direito do Benfica. Depois, a dinâmica também se construía através dos seus médios interiores barra extremos, ou seja, dependendo sempre do posicionamento da bola, era Sálvio que abria na direita ou então era Rafa que abria na esquerda. No corredor central, a chave para que o Benfica funcionasse era certamente Pizzi, é o jogador cerebral, o jogador que toma conta do jogo do Benfica, e o Benfica crescia quando o Futebol Clube do Porto, através de André e Oliver, não conseguiam pressionar a zona onde Pizzi se situava, e então era Pizzi que tomava conta do jogo quando o Benfica crescia. Reparem que quando o Pizzi tem bola, as movimentações de Rafa e Sálvio fletiam para dentro, eram diagonais de fora para dentro, à procura também que Pizzi esticasse o jogo na profundidade, mas quando Sálvio e Rafa fletiam para dentro, o que é que acontecia? Era a liberdade nos corredores laterais para as investidas de Nelson Semedo ou Eliseu. E nesta imagem também era Jonas, o jogador mais ofensivo do Benfica, que vinha atrás para buscar jogo. E então era esta mobilidade que o Benfica tentava criar para surpreender a equipa do Futebol Clube do Porto. Quando o Pizzi tinha a bola, havia uma dinâmica, ou eram os laterais que subiam, ou os médios que depois davam a sua largura, ou então os próprios médios faziam diagonais para dentro, à procura também de desequilibrar e encontrar a profundidade através de Pizzi, que realmente era o cérebro e é o cérebro desta equipa do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica com bola também para encontrar outras rotinas ofensivas, era Jonas que descia do seu posicionamento à procura do desequilíbrio e à procura da bola para iniciar a sua organização ofensiva. Reparem que quando Jonas desce linhas, mais uma vez Rafa tinha indicações claras para explorar o corredor central, e o que é que proporcionava? Proporcionava que do lado contrário ao posicionamento da bola, nesta imagem aparece Eliseu para dar a profundidade ao seu corredor. Este era mais ou menos e bem explicado, não indo à profundidade da questão. Era assim que o Benfica se apresentava com bola. Depois um Benfica sem bola, era um Benfica que naturalmente defende em duas linhas de 4 mais os dois jogadores da frente, defendia num 4-4-2, em que Sálvio e Rafa desciam dos seus corredores para formar a linha com Samaris e Pizzi. Na frente, Mitroglou e Jonas eram os primeiros a defender, mas de realçar que um deles, claramente Jonas, tinha essa indicação de importunar, de destabilizar aquela linha do meio-campo à frente da linha defensiva, onde André Oliver e mesmo o Danilo no seu meio campo, quando procurava a bola, era Jonas que fazia a pressão e esteve muito bem. Ou seja, houve aqui uma contrariedade, porque o Porto jogava com 3 homens no meio campo, Danilo, André e Oliver, enquanto o Benfica jogava só com 2, com Pizzi e Samaris. E foi neste jogo que correu bem, porque o Benfica já teve jogos em que um dos avançados não fechava no corredor central o espaço no meio campo, e o Benfica esteve muito bem com a descida de Jonas na ocupação desse espaço. O Futebol Clube do Porto, passando para o Futebol Clube do Porto, também a sua primeira fase era uma primeira fase também já mais controlada. Porquê? Porque o Benfica havia momentos que não pressionava tão alto, queria sempre organizar-se naquele 4-4-2, descendo um pouquinho as suas linhas, e depois era Danilo que facilmente pegava no jogo. Quando o jogo chegava à segunda fase de construção, os comportamentos nos corredores laterais eram idênticos do Porto e do Benfica, em que no lado direito era Maxi Pereira que dava a profundidade, a velocidade, a verticalidade no seu corredor, quando o Corona procurava movimentos mais interiores. Era um simples 4-3-3, em que os extremos fletiam para dentro e dava a possibilidade de entrada de Maxi Pereira. Do outro lado era exatamente igual, quando o Brahimi também procurava movimentos mais interiores, era possibilitar as subidas de Alex Telles através do corredor mais à esquerda.
De resto, aquilo que o Porto procurava na sua organização ofensiva era claramente Brahimi bem aberto no corredor mais à esquerda e Corona no corredor mais à direita. Neste exemplo vem que Brahimi era aquele jogador que mais assustava a organização defensiva do Benfica. Brahimi estava em grande parte aberto à procura e a dar uma linha de passe, e depois nos duelos individuais Brahimi é claramente um dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto em termos de 1 para 1, com uma técnica individual muitíssima apurada. E o Porto criava muito perigo, era a partir das investidas de Brahimi através dos seus corredores. De reparar que no meio campo, sempre muito bem organizado na troca do triângulo, nesta situação temos André no vértice e depois Oliver e Danilo constituíam a base, como também em outras situações o triângulo se alterava, em que ficava Danilo na sua posição mais fixa e depois André e Oliver a dar suporte sobre o seu posicionamento enquadrado também com o posicionamento da bola. Mas um Porto com 4-3-3 muito previsível, um Porto que claramente apostava na velocidade dos seus extremos através de Corona e Brahimi, e depois Tiquinho Soares ali na frente era um jogador que desgasta qualquer defesa do adversário. Nesta imagem vejam a estrutura como está o Futebol Clube do Porto dentro do meio campo do Benfica. Vocês veem que aqui o triângulo já está invertido, ou seja, Danilo está mais atrás, Oliver e André eram os médios interiores que depois avançavam no terreno, mas depois reparem no trio da frente em que Brahimi tem bola, Soares está no enfiamento no corredor central, sendo o último homem do Futebol Clube do Porto, Corona à direita, e depois reparem no envolvimento dos laterais, ou seja, se o Porto quisesse mudar o corredor à bola, era certamente Maxi Pereira que depois dava a largura no seu corredor. Mas dá para reparar que o Porto era um 4-3-3 muito previsível, que vivia muito também das suas individualidades, principalmente por parte de Brahimi. O Porto, vocês viram um Porto com bola, um Porto sem bola, era um Porto que pressionava mais alto do que propriamente o Benfica, mas o Porto pressionava tão alto que às vezes era de uma forma tão desorganizada. Aproveitava a intensidade e a agressividade para roubar a bola ao Benfica. Quanto mais perto da sua baliza do Benfica, melhor. Porquê? Porque sufocava a equipa da Luz. Mas depois o Porto, ao defender, notava-se uma estratégia, uma definição de um 4-1-4-1, ou seja, com uma linha de 4 defesas. Danilo era o pivô defensivo que atuava atrás da linha de 4 do meio campo, anulando aquele jogo entre linhas do Benfica, e depois a linha de 4 era quando Brahimi e Corona desciam dos seus corredores para formar a linha com André e Oliver. Na frente tínhamos Tiquinho Soares, que era o jogador que se desgastava muito na pressão à primeira fase do Benfica. Por isso, generalizando, eu consegui trazer algumas nuances, alguns indícios daquilo que o Benfica fez com bola e sem bola, e depois o Futebol do Porto com bola e sem bola. Passando aos meus comentários sobre o desenrolar da partida, é lógico que tivemos momentos em que o Benfica teve por cima, tivemos momentos em que o Futebol do Porto também teve por cima. Eu acho que o Benfica entrou na partida muito forte mesmo, com o Nuno Espírito Santo, quando deu no Flash Interview a sua entrevista, diz que ficou algo surpreendido e que não esperava que o Benfica entrasse tão forte. O Benfica marca aos 5 minutos o primeiro golo por intermédio de Jonas. Foi um penalti que Felipe faz sobre o avançado do Benfica, um penalti claro, e o Benfica logo aos 5 minutos sai já a ganhar na partida por 1-0. O Benfica marca, o Benfica ainda conseguiu encontrar aquela dinâmica e que o Futebol do Porto parece que tremeu um pouco naqueles minutos iniciais, mas a partir dos 15, 20 minutos o Porto consegue equilibrar o jogo, e foi mais ou menos
a partir daquele remate aos 19 minutos em que Oliver faz um remate fora da área para a baliza de Ederson saindo ao lado. Mas houve um equilíbrio, o Futebol Clube do Porto conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu criar também oportunidades de golo e claramente o Benfica, depois desses 15, 20 minutos, sentiu-se um pouco, não digo inferiorizado, mas não conseguiu controlar o jogo como estava a controlar com aquele caudal ofensivo nos primeiros minutos. Ao intervalo, o Benfica está a ganhar por 1-0 e depois, mais uma vez, tivemos o grande momento do Porto no início da segunda parte. Ou seja, o Porto, na primeira, a partir dos 15, 20 minutos, equilibrou o jogo e no início da segunda parte entra a todo o gás. O Benfica notava-se que queria controlar aquele 1-0, o que seria perigoso porque a qualquer momento o Porto já tinha mostrado que conseguia chegar com alguma facilidade à baliza de Ederson, muito também por intermédio das investidas de Brahimi, mas o Porto na segunda parte entra muito forte e aos 49 minutos, através também de alguns ressaltos ao remate de André, depois há um alívio mal efetuado e através de alguns ressaltos o Porto foi feliz, o Porto marcou o seu golo por intermédio de Maxi Pereira, um jogador que teve 8 anos ao serviço do Clube da Luz, e faz o golo que lhe dá completamente uma felicidade que ele próprio se calhar não esperava. O Porto conseguiu nestes minutos iniciais da segunda parte ser mais forte que o Benfica. Aos 58 minutos Soares isola-se e então a tomada de decisão de Soares não foi a mais correta. Acho que Soares deveria ter rematado, mas quis puxar a bola para o lado contrário, e Ederson, que na minha opinião é o melhor guarda-redes a atuar em Portugal, Ederson muito bem consegue roubar a bola ao avançado Soares. Essa oportunidade foi aos 58, mais ou menos aos 60 minutos, o Benfica pega no jogo. Ou seja, minutos iniciais em que o Porto é forte, mas a partir dos 60, ou seja, foi a última meia hora, 20 minutos fortes que o Benfica fez. Um bom jogo, esteve sempre em cima do Futebol Clube do Porto, mas o Porto sempre à espreita da sua oportunidade. Mas o Benfica, através da sua velocidade, conseguiu nos últimos 20, 25, 30 minutos ser claramente superior ao Futebol Clube do Porto. Talvez merecesse o golo da vitória, porque no cômputo geral, nos minutos em que envolveu o caudal ofensivo e o controle de jogo, o Benfica merecia esta vitória, merecia ter marcado o seu golo. E depois vêm as substituições, algo que não consegui perceber por parte principalmente de Nuno Espírito Santo, até porque Corona sai e entra Jota. Aqui percebo que Corona não estava a ser muito assertivo na partida e Nuno Espírito Santo procurou a velocidade e a agressividade e a intensidade que Jota traz à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Aos 68, por parte do Benfica, sai Sálvio e entra Sérvio. Sérvio tem estado a atravessar um bom momento, apesar de tem sido a ser um suplente utilizado. Foi uma troca por troca. Rui Vitória procurou também a velocidade do argentino Sérvio, mas depois, aos 71 minutos, não consegui perceber porque é que Nuno Espírito Santo tira Soares e mete André Silva. Até porque acho eu que as aspirações do Futebol Clube do Porto era certamente ganhar na Luz para conquistar o primeiro lugar. Eu acho que houve situações no campo em que dava para ver que o Futebol Clube do Porto conseguia também marcar o seu segundo golo. Acho que Nuno Espírito Santo quis controlar, segurar este empate e realmente fez troca por troca, que na minha opinião deveria ter investido mais um pouco, talvez com os dois avançados na frente. Aos 86 minutos ainda não consegui perceber, porque Brahimi era o jogador mais forte do Futebol Clube do Porto, era aquele jogador que estava a assustar claramente a organização defensiva do Benfica, claramente o jogador do Futebol Clube do Porto com mais evidência no ataque portista, e Nuno Espírito Santo vai tirar Brahimi para colocar Otávio. Acho que o Porto, a partir dos 71 minutos, então acho que o Porto morre
com a substituição de Soares para entrar André Silva, e dos 71 dessa substituição até a final do jogo, acho que o Porto nunca se conseguiu encontrar na perspectiva de conseguir se superiorizar ao Benfica e marcar o seu golo. Depois, aos 88 minutos, o Benfica faz a substituição, sai Rafa e entra Carrilho. Acho que é uma substituição tardia, acho que o Benfica não conseguia nada com a entrada de Carrilho a 2 minutos do fim. Claro que com o tempo extra, que foram 3 minutos, Carrilho teve 5 minutos em campo, mas o Benfica acaba por empatar este jogo frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica depende só de si, mas claramente, na minha opinião, o Benfica tem um campeonato restante mais difícil do que o Futebol Clube do Porto. Empate na Luz por uma bola. Espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo. Vocês reparem que eu estou a analisar o clássico, a falar de duas equipas, e o vídeo já vai com 20 minutos. Imaginem se eu intrinsecamente elaborasse a minha observação sobre as duas equipas. Claramente o vídeo iria ficar muito longo. O vídeo já está muito longo, 20 minutos é muito para um vídeo do YouTube, mas está aqui feita a minha observação às duas equipas. Empate no Estádio da Luz frente a 64 mil espectadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, hoje, domingo, às 11 da noite, hora portuguesa, vamos ter uma live em direto no YouTube para o rescaldo desta jornada da Liga NOS e também falar sobre o clássico de Minas Gerais entre o Cruzeiro Maior de Minas e o Atlético Mineiro. Da minha parte, até já!